Bala Quente. Oferecimento promoção Lojão Sempre Toshiba. Compre Sempre Toshiba e ganhe a loja. Nesta segunda, um filme polêmico de Howard Hawks. Scarface, a vergonha de uma nação. O cruel retrato de uma época dominada pela corrupção e violência. Scarface, a vergonha de uma nação. Paul Money, George Rapp, Boris Karloff. Nesta segunda, em Cine Clube. A Globo 90 é nota 100. Jornal da Globo. Oferecimento Edel. Quem não compra um imóvel Edel hoje, se arrepende amanhã. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta segunda-feira. O FBI prende traficantes de cocaína que planejavam matar o presidente da Colômbia com mísseis antiaéreos. O candidato favorito à presidência do Peru, Alberto Fujimori, escapa de um atentado perto da capital, Lima. Morre no Rio a cantora Elisete Cardoso, a Divina. Os bancos voltam a cobrar taxas por serviços que até hoje eram de graça. A ministra Zélia Cardoso de Mello recebe uma boa notícia na reunião do FMI em Washington. O fundo vai aumentar as cotas destinadas aos países em desenvolvimento. O presidente Fernando Collor de Mello acha que é hora de cobrar ainda mais os resultados do plano econômico. Ele vai convocar todos os ministros para um acerto de contas na quarta-feira. O presidente quer saber, principalmente, se a reforma administrativa está no caminho certo. Os assessores dos ministros garantem que todas as informações estão na ponta da língua. O índice de empregos na indústria de São Paulo voltou a cair no mês de abril. Desde janeiro, houve queda de 5,04%, o que representa a demissão de quase 106 mil trabalhadores. Segundo os números divulgados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, houve uma queda no nível de emprego de 2,21%. Isso significa que 45.281 trabalhadores perderam o emprego na indústria paulista no mês de abril. Para os dirigentes da Fiesp, esses números indicam que as empresas ainda estão se ajustando ao plano econômico do governo. É uma retirada de gordura, é uma readaptação dos quadros produtivos. Acreditamos que efetivamente na produção isso não tenha sido muito alterado, que a coisa se deu mais numa reenquadramento da folha de salários, da folha de pagamentos, ou seja, das despesas com trabalho em função do volume de produção. Mas uma pesquisa da Federação das Indústrias do Rio mostra que muitas fábricas retomaram a produção e estão até contratando mais empregados. A pesquisa diz ainda que 95% das indústrias do estado pagaram em dia os funcionários no mês passado. O ministro do Trabalho e da Previdência Social fez uma dura ameaça às montadoras de automóveis. Hoje em São Paulo, o ministro disse que se houver demissões em massa no setor, o governo poderá decidir pela intervenção nessas empresas. Para o ministro, existem várias alternativas para se evitar o confronto entre montadoras e governo. Uma delas é a estabilidade de emprego por 90 dias. A diminuição dos pedidos das montadoras e dos fabricantes de eletrodomésticos provoca reflexos na Cosipa, a Companhia Siderúrgica Paulista. A empresa vai conceder licença remunerada para quase 4 mil empregados da área de produção por tempo indeterminado. Uma indústria de Campinas, no interior de São Paulo, está muito distante desse clima de tensão e de medo. A empresa trabalha a todo vapor e os empregados estão ganhando mais. O desaquecimento em vários setores da economia depois do Plano Collor não esfriou as máquinas desta indústria de alimentos em Campinas. A produção daqui segue o mesmo ritmo do ano passado, cerca de 200 toneladas de biscoitos e balas por dia. Com essa situação tranquila, a empresa pôde dar uma antecipação de dissídio de 15% para os 1.500 funcionários e também manter os investimentos de 20 milhões de dólares no aumento da capacidade de produção. Isso foi possível porque o consumo de alimentos voltou ao normal logo depois da primeira semana do novo plano econômico. A que o senhor atribui esse aquecimento na procura por alimentos?
O que existe, na nossa opinião, é de que realmente as pessoas que antigamente depositavam as suas pequenas economias dentro da carteira de poupança, hoje não a fazem mais e se direcionam aos alimentos propriamente dito. O Fundo Monetário Internacional decidiu hoje aumentar em 50% as cotas. Assim, os países devedores vão poder pedir mais dinheiro emprestado. A ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, participou da reunião com os dirigentes do FMI em Washington. Depois da reunião, a ministra disse que a reforma econômica do governo Collor está sendo muito bem recebida pela comunidade financeira internacional. E acrescentou: houve uma mudança radical na imagem do Brasil. A ministra Zélia acha que a comunidade financeira internacional está confiante no plano Collor. A ministra participou em Washington de uma reunião do FMI. Paulo Henrique Amorim. O FMI se tornou um aliado do Brasil. Parece mentira, mas não é. É que politicamente o FMI está condenado a fechar um acordo com o Brasil. Os técnicos do FMI gostam do plano brasileiro, reconhecem que ele tem condições de reduzir dramaticamente o déficit público e que todos, o governo e a sociedade, estão apertando o cinto. Isso foi o que o diretor-gerente do FMI, Michel Candecis, mandou dizer à ministra Zélia Cardoso de Mello já antes dela embarcar para Washington. Acontece que os bancos particulares não estão nada satisfeitos com isso. Se o Brasil faz um acordo com o FMI e recebe dinheiro do FMI, não precisa ter pressa para voltar a pagar aos bancos particulares. Quem diria, mas dessa vez o FMI não está jogando no time dos bancos. Vejam só o que eu ouvi hoje de um dos principais caciques do Ministério da Economia. Ninguém sabe a composição dos custos da indústria automobilística. Com a entrada dos carros importados, nós vamos abrir essa caixa preta. A cobrança das taxas nos bancos. E a libertação do empresário Odilon Teixeira no Rio. Você vai ver depois dos comerciais. Bota fé na sorte. Raspou, achou, ganhou. A loteria paulista instantânea chegou. São mais de 15 milhões de prêmios. Não tem sorteio, nem complicações. Os maiores prêmios são de 5 milhões. É só raspar e achar 3 valores iguais. Achou o mesmo valor. Uau, você ganhou. A loteria paulista instantânea chegou. Raspou, achou, ganhou. Sua vida pode mudar em apenas 10 dias. Piscinas fabricadas em módulos de aço permitem um prazo recorde na sua instalação. Revestimento de alta tecnologia em PVC flexível garante o mais nobre acabamento. Mergulhe de cabeça em nossas promoções. Piscinas e cascatas para o próximo fim de semana. Nado livre. Piscinas com alma de aço. O Banco do Brasil começa a enxugar a máquina. Vai acabar com 20 departamentos e 61 divisões. Segundo a direção, o banco tem quase 18 mil funcionários. Muitos devem ser remanejados. O presidente do Banco do Brasil, Alberto Policaro, disse que a economia na folha de pagamentos será de 640 milhões de cruzeiros por mês. O presidente do banco disse também que não pretende demitir funcionários. E por que os bancos estão cobrando agora taxas por serviços que antes eram de graça? Na verdade, os serviços bancários nunca foram gratuitos. O cliente apenas não percebia como pagava e quanto pagava. Lilian Vitfib. A polêmica é idêntica à do plano cruzado. O talão de cheque, o cartão magnético, a ordem de pagamento, o saque no banco 24 horas, o contrato do cheque especial. Esses e outros serviços eram todos gratuitos antes do choque ou do congelamento. Vem um plano econômico, derruba a inflação e o lucro dos bancos, que era tanto maior quanto maior fosse a inflação, cai imediatamente. Os bancos, então, passam a cobrar tarifas que antes eles não cobravam porque não precisavam. A hiperinflação se encarregava de cobrar do cliente do banco todos esses serviços e muito mais. O dinheiro que dormia no banco de graça rendia antes 2,7% ao dia, agora rende 0,1%. Se o banco demorasse um dia apenas para acreditar o dinheiro recebido de uma conta, já ficava com 2,7% do valor. Era o efeito da hiperinflação.
E esses serviços, às vezes, podiam acabar custando até mais caro para o cliente. Se não fosse isso, os bancos já estariam cobrando todos esses serviços desde o governo Sarney, porque eles tinham sido liberados já no ano passado, só que não eram necessários. E hoje, são pouquíssimos os serviços que os bancos estão proibidos de cobrar. São apenas os serviços mais óbvios, como compensação de cheques ou o primeiro talão de cheques de 20 folhas do mês. A partir de agora, essas tarifas prometem surpreender muita gente. E, portanto, é preciso passar a economizar também na hora de usar os serviços bancários. Vamos passar para a política com uma frase. O presidente do PMDB, o deputado Ulisses Guimarães, acha que o Brasil já está maduro para mudar de regime e acrescentou: o parlamentarismo é o melhor regime para o país. Os congressistas ainda não decidiram como votar as leis que regulamentam a nova Constituição. Alexandre Garcia. O presidente do PMDB, deputado Ulisses Guimarães, me disse agora há pouco que não vai conseguir fazer amanhã a reunião de líderes políticos para decidir o que é mais urgente para votar. Simplesmente porque hoje não estavam em Brasília os presidentes da Câmara e do Senado, com os quais ele teria que combinar a reunião. Aliás, havia muito pouco congressista hoje em Brasília. Os congressistas estão vivendo um dilema nesse ano eleitoral. Se ficarem nas bases, estão ausentes no Congresso. Se ficarem no Congresso, deixam as bases para serem trabalhadas por candidatos novos. E é por isso que o deputado Ulisses Guimarães quer romper esse dilema, escolhendo um conjunto de leis mais urgentes para votar tudo num esforço de emergência, num esforço concentrado. O deputado Ulisses Guimarães acha que se deve votar também nesse esforço concentrado, além dos códigos, que tem mais de 100 páginas, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, que são órgãos assessores do presidente da República num caso de emergência. Não que ele esteja pessimista, é que ele quer que o Congresso participe um pouco mais, porque deve ter ouvido hoje algumas observações, como eu ouvi lá na Câmara, de deputados que estão comparando a produção pequena de notícias do Congresso Nacional com a grande produção do Palácio do Planalto. Já está em casa o empresário Odilon Pereira Teixeira, dono de uma empresa de ônibus na Baixada Fluminense, no Rio. Ele foi sequestrado há 4 dias e libertado agora à noite. O empresário Odilon Pereira Teixeira chegou sozinho à casa dele na Ilha do Governador. Ele saltou de um táxi e foi amparado pelo genro Marcelo. A família nervosa correu para a porta. O empresário não quis falar nada. Parecia cansado, mas está bem, é o que diz a família. Ele foi solto na rodoviária Novo Rio com um esparadrapo no rosto e um óculos Ray-Ban. Só depois que ele se localizou. O dinheiro do resgate dele foi deixado por uma pessoa da família no Juramento, uma área pobre na zona norte do Rio. Foram 4 dias de negociações com os sequestradores. As negociações para a libertação do empresário Odilon Teixeira passaram por 4 lugares. Um deles foi aqui mesmo, na casa onde o empresário mora. E a pessoa da família escolhida para negociar foi a filha dele, Fátima. Foi difícil, doloroso, cansativo, entendeu? E fazia muita pressão, mas graças a Deus acabou de tratar o meu pai muito bem, entendeu? O tratamento foi excelente e correu tudo bem. O empresário Odilon Teixeira tem 54 anos, 4 filhos e está se recuperando de 3 cirurgias. A pena para sequestro é de 6 a 15 anos de prisão. O Papa critica os líderes políticos que se afastam de Deus. E Paulo Francis comenta a reunificação da Alemanha. Daqui a pouquinho. Quero apresentar 4 razões que mostram por que Ipioca é a melhor aguardente do Brasil. Há 4 gerações, a Ipioca estuda e desenvolve variedades de cana para a produção de uma aguardente fina. Seu processo de extração do caldo de cana é através da mais avançada tecnologia. A fermentação alcoólica é mantida sob rígido controle por engenheiro químico especializado. Aqui, o grande segredo da Ipioca. O envelhecimento. Em 314 tonéis de madeiras especiais que dão à Ipioca aquele buquê e paladar inigualáveis. Por essas razões é que a cada 2 segundos 1 litro de Ipioca é aberto em algum lugar do mundo. Agora um brinde. Aguardente Ipioca. Tradição de 4 gerações.
Um atraso real. O príncipe Charles e a princesa Diana chegam à Hungria com 45 minutos de atraso. O avião da princesa teve um problema na parte elétrica e fez um pouso de emergência antes de sair da Inglaterra. Depois, o príncipe Charles embarcou na Itália e os futuros reis da Inglaterra começaram a primeira viagem da família real britânica a um país do bloco soviético. Esta noite, os príncipes ingleses vão ficar em Budapeste, uma das mais lindas cidades europeias. Mas a visita também inclui negócios. A Hungria quer desenvolver o turismo e espera assessoria e investimentos britânicos. Mais uma república soviética começa a organizar um governo independente. Já é a terceira. Hoje, o vice-presidente da Frente Popular foi eleito primeiro-ministro da Letônia. O desfile de tropas soviéticas em Riga não assustou o novo parlamento da Letônia. Oficialmente, os soldados ensaiaram a parada militar que comemora daqui a 2 dias a vitória na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, parecia mais uma intimidação. Mesmo assim, os deputados da maioria nacionalista escolheram Ivars Godmanis para primeiro-ministro da Letônia. Em Moscou, o presidente Mikhail Gorbachev ouviu hoje críticas dos veteranos da Segunda Guerra. Eles reclamam da falta de disciplina dentro do partido e da crise econômica. A União Soviética volta a insistir que não aceita a Alemanha unida dentro da OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Essa é a maior dificuldade para a reunificação da Alemanha. Paulo Francis. É dramática a discussão que está ocorrendo em Bonn, capital da Alemanha Ocidental, sobre a reunificação das duas Alemanhas. A reunificação é certa, mas exige sacrifícios tremendos dos soviéticos. Afinal, o que conhecemos hoje como Alemanha Oriental foi regada de sangue dos russos na Segunda Guerra Mundial em sua marcha triunfal para Berlim. Agora a questão é saber quanto a Alemanha Ocidental está disposta a pagar para reaver esse território. Um preço político, econômico e militar. Curiosamente, a posição dos Estados Unidos parece irrelevante. A Europa está de pé de novo, senhora do seu destino, com a Alemanha a maior potência econômica e a Rússia a maior potência militar. É uma transformação radical do mundo que nós conhecemos. O Papa João Paulo II critica os líderes que tentam criar utopias se afastando da lei de Deus. No segundo dia da visita ao México, o Papa lembrou que a Igreja sempre levantou a voz em defesa do homem oprimido.